10 alimentos que pioram a pressão alta. Você sabia que alguns alimentos do dia a dia podem estar atrapalhando a sua saúde e aumentando silenciosamente a sua pressão arterial? Pois é. Muitas vezes, pensamos que a pressão alta é causada apenas pelo estresse ou pela herança genética, mas a verdade é que aquilo que colocamos no prato ou até no copo faz toda a diferença. E hoje eu vou te contar quais são os 10 alimentos que podem piorar a pressão alta. E talvez você nem imagine que alguns deles estão presentes na sua rotina. Eu sou o Bruno Souza e desejo tudo de bom para você e que todos os seus objetivos se realizem conforme você idealizou. Fique comigo até o final, porque além de revelar esses vilões da pressão, eu também vou trazer dicas práticas para você cuidar da sua saúde sem abrir mão do prazer de comer bem. Começando pelo primeiro da lista, os embutidos e conservados. Sabe aquele presunto, salame, peito de peru, linguiça, salsicha? Pois é, eles são saborosos, práticos, mas escondem um grande problema: a quantidade de sódio e conservantes. Esse excesso de sal retido nos embutidos faz com que o corpo acumule líquidos, o que aumenta a pressão dentro das artérias. Não é à toa que médicos sempre alertam para evitar esses alimentos, principalmente quem já convive com a hipertensão. Seguindo, temos um velho conhecido, o sal em excesso. Ele é considerado o maior vilão da pressão alta. Claro que o corpo precisa de sódio para funcionar bem, mas o que acontece é que a maioria das pessoas consome muito mais do que deveria. Colocar sal na comida, usar temperos prontos, caldos industrializados, tudo isso soma e sobrecarrega o organismo. O problema é que o excesso de sal aumenta o volume de sangue circulando e força o coração a trabalhar mais. Resultado, a pressão sobe. Outro grande inimigo são os ultraprocessados e fast foods. Hambúrgueres prontos, batatas fritas congeladas, nuggets, pizzas industriais, biscoitos recheados. Tudo isso vem carregado de gordura, açúcar e, claro, muito sódio. Além disso, esses alimentos passam por tantos processos químicos que acabam perdendo quase todo o valor nutritivo. A consequência é clara. Além de favorecer o ganho de peso, que já é um risco para a pressão, ainda prejudicam o equilíbrio do organismo como um todo. E quando falamos em bebidas, é preciso citar os refrigerantes e bebidas açucaradas. Eles parecem inofensivos, mas um copo já carrega uma quantidade absurda de açúcar. Isso causa picos de glicose no sangue, aumenta o risco de resistência à insulina e ainda favorece a obesidade, que é uma das principais causas da hipertensão. Sem contar que os refrigerantes à base de cola contêm cafeína, que também estimula o aumento da pressão. Falando em cafeína, não podemos deixar de lado o café em excesso e os energéticos. O café, quando consumido de forma moderada, pode até trazer benefícios. Mas para quem já tem pressão alta, exagerar pode causar palpitações, ansiedade e, claro, picos de pressão. Já os energéticos são ainda mais perigosos. Eles combinam doses altíssimas de cafeína com açúcar, o que faz o coração trabalhar a 1000 e aumenta o risco de complicações. Outro grupo que merece atenção são os molhos industrializados, como ketchup, maionese, mostarda e molhos prontos para salada. Acredite, uma colher de sopa pode ter tanto sódio quanto um prato inteiro de comida caseira. O problema é que eles parecem inofensivos e muita gente usa sem pensar. É aquele detalhe que, somado ao resto da alimentação, faz diferença enorme. As conservas e enlatados também são perigosos para quem tem pressão alta. Milho, ervilha, atum, sardinha, palmito. Todos esses produtos passam por processos de conservação que incluem muito sal. Claro que eles são práticos, mas se consumidos com frequência, podem elevar ainda mais os níveis da pressão. Uma boa dica para quem não quer abrir mão é escorrer bem e lavar em água corrente antes de consumir.
Na lista também entram os queijos amarelos como parmesão, provolone, prato e cheddar. Diferente dos queijos brancos, eles passam por um processo de maturação que concentra bastante gordura e sódio. Por isso, embora sejam deliciosos, acabam se tornando um risco para quem precisa controlar a pressão. Outro alimento que poucos lembram, mas que faz diferença, são os pães industrializados. Pão de forma, pão francês de padaria, bisnaguinhas, torradas prontas. Todos eles têm bastante sódio na composição. Além disso, alguns ainda recebem açúcar e conservantes, o que pode impactar negativamente na saúde cardiovascular. E por fim, temos os salgadinhos de pacote. Crocantes, viciantes e perigosos. Eles são campeões em sódio, gorduras ruins e aditivos químicos. E o pior, por serem fáceis de beliscar, muitas pessoas acabam comendo grandes quantidades sem nem perceber. É um prato cheio para a pressão subir. Agora, depois dessa lista, você pode estar pensando, mas Bruno, então não posso comer mais nada? Calma. O segredo está no equilíbrio. A ideia não é cortar todos esses alimentos de uma vez e viver em restrição, mas sim reduzir ao máximo e dar prioridade aos alimentos frescos, naturais e caseiros. Uma simples troca, como substituir o refrigerante por suco natural, o pão de forma por pão integral caseiro ou o queijo amarelo por queijo branco, já faz uma enorme diferença para a sua saúde. E aqui vai um ponto importante. Muitas pessoas não sentem sintomas claros quando a pressão está alta. Às vezes, só descobrem quando fazem um exame de rotina ou quando já enfrentam complicações. Por isso, cuidar da alimentação é uma forma inteligente de prevenção. E prevenção é sempre o melhor remédio. Agora eu quero saber de você. Desses alimentos que eu citei, qual é o mais difícil de cortar ou reduzir no seu dia a dia? Conta aqui nos comentários porque eu vou adorar saber. E se você chegou até aqui, já aproveita para deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com alguém que também precisa dessas informações. Lembre-se, pequenas mudanças hoje podem garantir uma vida mais longa e saudável no futuro. A sua saúde está nas suas mãos, ou melhor, no seu prato. Eu sou o Bruno Souza, um forte abraço e até o próximo vídeo.